Você sabia que em Lagoa do Barro tem uma igreja que completará 100 anos? O centenário da Igreja de Nossa Senhora Aparecida terá celebração especial no mês de outubro. E quem nos conta um pouco da história é o psicólogo Marcos Túlio, que tem ligações diretas com o povoado. Que é o cruzeiro da primeira igreja, né? Esse cruzeiro ele foi restaurado em 2005, né, nas Santas Missões Populares. Até então eu alcancei ele quebrado, né, ele era quebrado, né, e em 2005, nas Santas Missões Populares da Igreja Católica, ele foi reerguido, né? A história oral do povoado, né, assim, um tio-avô contava muitas histórias sobre isso, né, que eu ouvia da mãe dele, no caso da minha bisavó, era de que teria tido esse desentendimento, né, por conta do local, de onde seria feita a igreja, né, o padre custódio queria que a igreja fosse feita no local da antiga, né, aí minha bisavó contava para um tio-avô meu, o Nozinho, né, Nozinho Balbino, que ela, criança, ela lembra de carregar, né, os tijolos da antiga edificação para a edificação nova, né, que já é centenária, né, para a nova igreja. Então, assim, houve esse desentendimento, né, do fazendeiro, né, do poceiro das terras com o padre custódio, e o padre custódio teria sido jurado de morte. A história oral do município, do povoado, né, conta que o padre custódio, né, na fuga, com raiva, né, teria se voltado para o povoado e teria dito que daquele dia em diante o povoado iria crescer igual rabo de cavalo, né, para baixo. O que é que os mais velhos diziam? Que Sete Lagoas era um povoado muito desenvolvido para a época, né? Eles falam que existia no povoado uma casa de notas, né? Existia no povoado também uma casa de processamento de algodão, né, que, como já foi colocado em outro vídeo, né, a questão da bulandeira, né, que seria essa casa de processamento de algodão. E existia uma feira, né, também ativa aos sábados, né? Então, Sete Lagoas, vamos colocar aí 130, 140 anos atrás, era um povoado que, apesar de pequeno, né, talvez tivesse ali uma atividade econômica, né? E de lá para cá o que a gente tem visto é que regrediu. Hoje Sete Lagoas, os mais novos hoje a maioria está fora, né? Hoje a gente tem um contingente bem reduzido de pessoas que residem aqui no povoado, né? E é importante a gente fazer esse resgate, né, dessas histórias que são passadas pelos nossos antepassados, para que a gente possa ter um registro, né, da identidade do povoado. Antes da emancipação política de Lagoa do Barro, até 1992, o povoado Sete Lagoas pertencia ao município de São João do Piauí e o padre visitava a comunidade uma vez ao ano durante a desobriga. O que acontecia naquela época? O padre, ele só visitava a comunidade geralmente uma vez no ano, né? Que é o que a gente vai chamar de desobriga, né? Eram as desobrigas, né? E naquela visita anual ao povoado, né, na zona rural, ali se faziam casamentos, batizados, crisma, né? Todos os sacramentos que poderiam ser feitos eram feitos naquele mesmo dia, né? Que era o que eles chamam de desobriga, era quando o padre deixava as suas obrigações na sede da paróquia para visitar as comunidades rurais, que geralmente acontecia só de ano em ano. E a minha bisavó é de 1906, né? Então bate essa questão da cronologia, né? Dela falar pro meu tio-avô que carregou os tijolos criança, né? Porque se a gente imaginar ela com 10 anos, ela teria 10 anos em 1916, né? Então tá pertinho ali da data da conclusão da igreja, né? Que é a igreja atual,
né, ela é de 1922, e ela teria sido concluída, né, já não pelo padre Custódio, mas pelo cônego, né, pelo padre Marcos Francisco de Carvalho, é sepultado lá na igreja de São João do Piauí, na igreja matriz de São João Batista. Ele morreu de tuberculose, né, e nesse intervalo de gestão dele, nesse pequeno intervalo de gestão, ele também ampliou a igreja de São João do Piauí. A igreja matriz de São João Batista foi ampliada durante a gestão dele à frente da paróquia, né? Então a igreja atual, né, que esse ano de 2022 completa 100 anos, né, ela foi concluída, né, pelo padre Marcos Francisco de Carvalho. Seguimos até as ruínas da casa que deu suporte ao padre Custódio, que fugiu do povoado para não morrer. E aqui nós temos ainda uma parede em pé, né, da casa que pertenceu ao Francisco de Souza Martins, né, que era mais conhecido como Velho Chiquinho do Angi Cortado, né, que era vem a ser o meu trisavô, né, o pai da minha bisavó. E aqui nessa casa, né, teria sido o local onde o padre Custódio Arraes teria sido socorrido pela primeira vez, né, em fuga, vindo do povoado. O cemitério do Veredão, que é um cemiterinho do Veredão, que é um cemitério bastante antigo, né, que as primeiras pessoas que estão lá podem ter sido, né, pessoas que foram escravizadas, né, por datas cronológicas que a gente tem feito de datas, né. A minha bisavó contava muitas histórias para um tio-avô meu, né, que era o Nozinho, né, Nozinho Balbino, né, que foi vereador aí por muitos mandatos em São João, né, quando Lagoa do Barro ainda pertencia a São João do Piauí. E ele contava, né, que ela falava muito sobre essas histórias antigas, né, da excomungação, né, da possível excomungação que o povoado sofreu, né, lá no início do século passado. E ela contava para ele que o cemiterinho lá do Veredão, né, ela já não alcançou ninguém sendo sepultado naquele cemitério, né? Então, assim, se a gente for fazer um apanhado histórico, a gente está muito pertinho ali do final do século XIX, né? Quando nós tivemos ali em 1888 a abolição da escravatura, né, com a Lei Áurea, pela Princesa Isabel. Então, por que a gente não pode imaginar que aquele cemitério do Veredão, ele possa ter no seu princípio ali pessoas que foram escravizadas, né? Por que não? Né? E por que aquelas pessoas foram sepultadas lá, se o cemitério está tão próximo do povoado, né? Por mais que a gente veja essa questão negativa da excomungação, né, eu acho que isso já foi algo que se passou, né, já se passou tanto tempo, né, eu acho que Deus já concedeu o perdão ao povoado, né, se assim for a vontade de Deus. Então, tem esses indícios, né, históricos, né, além do cemitério, nós temos o Cruzeiro Velho, né, que ainda está em pé, e esse restinho de casa aqui, que teria sido a casa que teria dado suporte na fuga do padre Custódio. E o que é interessante é que os dois estão sepultados dentro da igreja de São João do Piauí. Um na nave da igreja, o padre Custódio, que seria o padre da confusão, e o padre Marcos Francisco de Carvalho, que foi o padre que edificou, né, que concluiu a igreja de Sete Lagoas em 1922.